Vamos ficar em pé. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom. Irmãos, eu estava orando ontem e pedindo a Deus que Deus me desse uma palavra para hoje à noite. E geralmente, às vezes acontece que eu durmo e quando eu acordo, logo eu acordar, a palavra vem quando eu estou acordando. E aí hoje, quando eu estava acordando, veio na minha mente o hino 169. Deus falou assim, o hino 169 do cantor cristão. Qual é o hino 169 do cantor cristão? É o hino chamado, que tem um tema, Mais de Cristo. Eu creio que alguns irmãos aqui conhecem esse hino. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Aí eu disse, captei, Jesus. O tema da mensagem dessa noite é mais de Cristo. Amém? Você tem que estar ligado, né, nas mensagens de Deus. Mais de Cristo. Irmãos, o que é ter mais de Cristo? Você tem Cristo aí na sua vida, tem ou não tem? Todo cristão tem Cristo morando dentro dele. Agora a pergunta é, quanto de Cristo você tem? Quanto de Cristo você tem? O autor desse hino, ele diz, o coro, mais de Cristo eu quero ter. Mais de Cristo eu quero obter. Ou seja, irmãos, é possível que não tenhamos Cristo o suficiente na nossa vida. A música diz, mais de Cristo eu quero. Então, nós precisamos estar atentos a essa questão. Somos cristãos, portanto temos Cristo dentro de nós. Mas em que proporção? Em que proporção você tem Cristo morando dentro de você? Em que proporção Cristo habita na tua vida? É isso que nós vamos falar nessa noite. Uma coisa é certa, irmãos, todos nós precisamos mais de Cristo. Amém? Você precisa mais de Cristo. Eu preciso mais de Cristo.
Por mais que tenhamos a Cristo, precisamos mais dele. Precisamos mais de Cristo. Aliás, irmãos, Paulo escrevendo aos Gálatas, está lá em Gálatas capítulo 4, 19, ele diz: filhinhos, eu sinto por vocês dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está falando, irmãos, que aos crentes da Galácia, que Cristo ainda não estava formado na vida deles. Eles tinham Cristo, sim, mas ainda não estavam, Cristo não estava formado na vida deles. E Paulo disse, olha, eu sinto como dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Na realidade, irmãos, Cristo está sendo formado em nós ainda. Nós estamos em um processo de transformação. Num processo que o alvo é nós sermos semelhantes a Deus. Chegarmos à estatura do varão perfeito. A possuirmos a mente de Cristo. A falarmos como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o alvo. Mas precisamos ter mais de Cristo. Talvez você tenha essa consciência. Espero que você tenha. Eu preciso mais de Jesus. Porque, irmãos, o crente que acha que já tem tudo, esse crente está correndo um grande perigo. Porque nós precisamos, todos nós precisamos ter mais de Cristo. E o autor desse hino, muito bonito por sinal, eu pensei que todos aqui conhecessem esse hino, mas eu percebi que muitos não conhecem. O cantor cristão, irmãos, tem hinos belíssimos, viu? Perde muito quem não conhece as músicas do cantor cristão. Eu gostaria até que nós cantássemos mais músicas do cantor cristão. Porque, irmãos, olha, são hinos belíssimos. Não só do cantor, né? Tem hinos da harpa também maravilhosos. E esse autor desse hino, ele percebeu essa verdade. Mas por quê? Porque precisamos ter mais de Cristo. Eu vou citar aqui algumas razões. A primeira, porque nós precisamos ficar mais parecidos com Jesus. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Mas como vamos ficar parecidos com Jesus se Cristo ainda não está em nós de maneira suficiente? Porque uma coisa é consequência da outra. Quanto mais tivermos de Cristo, mais parecidos com Ele seremos. Amém? Vamos ler Romanos 8, 29. Olha o que está escrito nesse texto. Pois aqueles que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Pois aqueles que de antemão conheceu, está falando de nós. Irmãos, uma outra razão porque precisamos mais de Cristo, porque mais fé possuiremos e mais coisas iremos realizar nesse mundo. Quanto mais eu tenho de Cristo, mais fé eu vou ter. E meus irmãos, o que conseguimos ou não conseguimos está ligado diretamente à proporção da nossa fé. Você sabia disso? Os discípulos perguntavam a Jesus, depois de uma tentativa fracassada de expulsar demônio. Eles disseram: Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Qual foi a resposta de Jesus?
Quem sabe? Vocês não conseguiram expulsar o demônio. Por quê? Mateus 7:20, vamos ver. Porque Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é o quê? Pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Amém? Irmãos, se Jesus, quanto mais de Cristo tivermos, mais fé teremos, mais obras realizaremos. Até, irmãos, obras vamos fazer mais do que Jesus fez. Pastor, vamos fazer mais do que Jesus fez? Quem disse isso, pastor? O próprio Jesus falou. Lá em João 14:12, quando ele disse: olha, obras maiores do que as minhas vocês vão fazer. Amém? Pastor, é verdade? Então vamos abrir a Bíblia, vamos conferir, né? É bom, abra sua Bíblia em João, que esse texto acho que não está aí na tela, ele não está. João 14:12. Você já parou, irmãos, para pensar nisso? Que Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele? João 14:12. João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Olha, obras iguais às minhas e maiores. Porque, irmão, Jesus realizava, operava milagres pela fé que ele tinha, pelo poder do Espírito Santo, que é o mesmo poder que está à nossa disposição. Agora, o que nos falta é ter mais de Cristo, porque Jesus estava cheio de quem? De Deus. Jesus estava cheio do Pai, e por isso ele fazia aquelas obras todas. Se nós estivermos cheios de Cristo, nós também poderemos fazer de acordo com o que Jesus está dizendo. Amém? Precisamos ter mais de Cristo para termos mais fé. E com mais fé, mais obras iremos realizar. Mais feitos extraordinários vamos conseguir. Amém? Porque está escrito, nada, Jesus disse, nada, diga nada, é impossível ao que crê. Glória a Deus. Irmãos, precisamos mais de Cristo, porque mais vitórias vamos ter. Você quer vitória? Todo mundo quer. Agora, quanto mais de Cristo eu tenho, mais vitória eu vou ter. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler todos juntos? Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Deus, irmãos, nos conduz vitoriosamente em quem? Em Cristo. Ou seja, a nossa vitória depende de quem? De Cristo. Ou seja, consequentemente, quanto mais de Cristo eu tenho, mais vitórias eu vou ter. Romanos 8:37 também diz isso. Vamos ver todos juntos? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, por meio de Cristo. Por meio de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, Cristo vai nos conduzir às vitórias. Então, quanto mais dele eu tiver na minha vida, quanto mais ele habitar na minha vida, mais vitórias
eu vou ter. Irmãos, é igual a um time de futebol. Quanto mais jogadores bons o time tem, mais vitórias ele vai ter. Amém? Irmãos, concordam comigo? Qual é o time hoje que está liderando o campeonato brasileiro? Não é o Bahia ainda, mas qual é? Hein? Irmãos, é o time que contratou mais jogadores bons. Flamengo. Só para os irmãos terem uma ideia. Eu sei que os irmãos, muitos aqui não acompanham futebol, né? Flamengo é da onde, pastor? Flamengo é do Rio de Janeiro. Ó. Eles contrataram, irmãos, aquele jogador da seleção, aquele lateral, como é o nome? Daniel Alves, não é isso? Eu atrapalho às vezes o nome. Ah, não, desculpa, errei, peraí. Calma. Quem contratou o Daniel foi o São Paulo, que está bem também, né? Mas o Flamengo, irmãos, é porque eu não trouxe os nomes aqui. Tem, ó, a Arrascaeta. Não é, Sandro? Me ajude aí, você que gosta de futebol. Olha, irmãos, o time do Flamengo contratou, chamado jogador estrela. Aí, irmãos, é o melhor do campeonato. Agora nós temos o campeão morando dentro de nós. Quem é o campeão? Jesus. Com Jesus, diga para quem está ao seu lado, a gente não perde uma batalha. Com Jesus a gente não perde uma batalha. Porque Ele é o melhor dos melhores. É ou não é, irmãos? Quanto mais de Cristo eu tenho, mais vitórias eu vou ter. Agora, irmãos, aquele time que só tem jogador ruim, coitado. Gente, irmão, tem um time aí, na Série A, que não ganhou um jogo ainda, coitado. Já jogou 19 partidas, não ganhou um jogo ainda. Agora vá ver os jogadores que estão lá. Tudo perna de pau. Não vou dizer o nome não, porque está sendo filmado aqui. Procura na tabela. Não ganhou um jogo, irmão. Mas nós somos mais do que vencedores, porque temos um Cristo que ressuscitou e está à direita do Pai. Ele é vitorioso. E você é vitorioso também em nome de Jesus. Agora você tem que ter mais de Cristo. Quanto mais de Cristo, mais vitória. Irmãos, quanto mais de Cristo nós temos, mais amor teremos. Amém? Quem precisa de mais amor? Todos nós. Amar mais as pessoas, não é isso? Isso vai depender de termos mais de Cristo, irmãos. Vamos ser cheios mais de Cristo. Efésios 5, 1, 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. O que significa andar em amor? Tudo que você fizer tem que ser com amor. No dia a dia, andar em amor é a prática do amor diária. Andar em amor. Quanto mais eu tiver de Cristo, mais amor eu terei. Quanto menos eu tiver de Cristo, menos amor eu terei. Crente que não tem amor, crente que é violento, crente que responde mal, crente que é porque ele tem o quê? Mais ou menos de Cristo? Menos. Ele tem até Cristo, na vida dele tem, porque ele é crente, mas ele tem pouco de Cristo. Então, Deus, eu preciso de mais amor, então eu preciso ter mais Cristo na minha vida. Irmãos, precisamos mais de Cristo, porque precisamos de mais humildade. Amém? Precisamos ser mais humildes. Mas só seremos mais humildes se tivermos mais de Cristo, porque Cristo era humilde. Amém? Filipenses 2, 5 a 8. Vamos ver a humildade de Cristo? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que eu ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se, a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de homem, em forma humana, o que aconteceu, irmãos? Humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quanto mais um crente tem Cristo, mais humilde ele é. Pode reparar.
Irmãos, um crente humilde é sinal de que ele tem muito Cristo na vida dele, viu? Ele está cheio de Jesus. Porque Jesus era humilde. E o Espírito de Jesus é um Espírito humilde, amém? O Espírito Santo é um Espírito humilde. Então, crente orgulhoso é sinal de quê? Ele tem mais ou menos de Cristo? Menos. Ele tem menos de Cristo. Tem pouco Cristo na vida dele. Ele precisa de mais Cristo. Irmãos, a solução é ter mais Cristo, viu? O remédio é mais Cristo. Ah, estou com depressão, mais Cristo na tua vida. Ah, estou desesperado, você está precisando de mais Cristo. Ah, eu estou com medo, mais Cristo. Amém? Porque, irmãos, quando a gente tem menos Cristo, aí vem orgulho, ansiedade, pecado, medo. É porque tem menos Cristo. Mas nós precisamos de mais Cristo, né? Mais de Cristo nós precisamos, mais dele, mais da humildade dele, mais do amor dele, mais de tudo. Na realidade, irmão, nós precisamos é do próprio Cristo. Porque quando temos mais da pessoa de Cristo, nós vamos ter mais de tudo que ele tem. Amém? É óbvio, né? Se você tem mais de Cristo, você vai ter a paciência de Cristo, você vai ter a humildade de Cristo, você vai ter a força de Cristo, você vai ter o domínio próprio de Cristo, você vai ter a mansidão de Cristo. Amém? Você vai ter o poder de Cristo, porque você tem o próprio Cristo com você. Glória a Deus. Precisamos mais de Cristo, irmãos, porque precisamos ganhar mais pessoas para Jesus. E para ganhar mais pessoas para Jesus, precisamos mais de Cristo. Eu estava lendo um artigo e dizia uma coisa muito interessante. O desafio da evangelização. Olha o que o autor falou, presta atenção no que ele disse, o desafio da evangelização. Primeiro ele faz uma pergunta: por que será, até onde percebo, em muitas situações, os nossos esforços evangelísticos frequentemente terminam em fracasso? Aí ele continua: as razões podem ser várias, e não quero ser simplista, mas uma das razões principais é que nós não somos parecidos com o Cristo que anunciamos. Aí ele diz: os crentes têm de ser semelhantes àquilo que falam, porque o próprio crente é a mensagem. Você está entendendo? A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Vou repetir. A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Os crentes, disse ele, têm de ser semelhantes àquilo que falam, porque o próprio crente é a mensagem. Paulo diz isso, irmãos, também. Sabe onde é que Paulo fala isso? 2 Coríntios 3:3. Vamos ver? Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E Paulo ainda diz nesse texto que essa carta deve ser lida por todo mundo. Irmãos, uma carta, hoje não se usa mais carta, né? Antigamente tinha as cartas, antigamente. As cartas eram para ser o quê? São para ser o quê? Carta lida, é ou não é? A Bíblia diz, Paulo está dizendo que você é a carta que ele escreveu, que Deus escreveu para o mundo ler, amém? Você é a carta escrita de Deus para o mundo. O mundo vai ver Jesus em você. Agora, ele vai ver mais ou menos. Depende de quanto de Cristo você tem na sua vida. Você lembra a pergunta que eu fiz no início? Quanto de Cristo você tem na sua vida? Quanto de Cristo você tem? Porque, irmãos, e eu concordo com esse autor aqui, viu?
Irmãos, o Brasil já era para estar passando por mudanças espirituais, viu? Porque, irmãos, o que tem de crente no Brasil, viu? Não é pouco não, viu? Está chegando aí quase 30% da população brasileira. E o Brasil parece que vai, né, espiritualmente falando, piorando. Onde é que estão esses crentes, irmãos? Sabe o que é que eu acho? É que muitos desses crentes, eles não vivem conforme o que eles pregam. Pregam uma coisa e vivem outra. E aí, ó, o incrédulo que não é besta, que não é bobo, ele vê. Ele olha, observa, e aí não se converte. Porque, irmãos, eu acredito que se os crentes brasileiros, todos eles vivessem a vida que está aqui na Bíblia, o Brasil já teria passado por uma transformação espiritual. Amém? Eu creio, irmãos. Como é que tanto crente ainda não causou mudança no Brasil, irmãos? Tanto crente. Tem pouco crente no Brasil não, tem muito. Tem muito, irmãos. Como é que um punhado de homens, irmãos, aliás, poucos homens, causaram um alvoroço na cidade de Éfeso, a ponto dos artífices da deusa Diana ficarem com medo do comércio deles acabar, porque ninguém estava mais querendo comprar a estatueta da deusa Diana. Homens, irmãos, Paulo e alguns discípulos chegaram em Éfeso, pregaram o evangelho com poder, vidas transformadas. E aí, irmãos, a cidade houve um tumulto na cidade. As pessoas que se convertiam pegavam seus livros de magia e queimavam os livros de magia. Imagine. Eram poucos crentes, mas crentes cheios de Cristo, que viviam o que pregavam, ou pregavam o que viviam. Amém? É assim, irmãos. Nós precisamos mais de Cristo. A igreja brasileira, os crentes brasileiros precisam mais de Cristo na vida deles, na nossa vida. E aí nós vamos transformar Salvador, vamos transformar a Bahia, vamos transformar o Brasil. É dessa maneira, irmãos, é através do evangelho pregado de maneira genuína. E os que pregam têm que demonstrar com a vida. Amém? Quer ganhar seus vizinhos? Seja uma carta escrita de Deus para eles. Amém? Quer ganhar os seus colegas de faculdade? Seja uma carta escrita. Amém? Quer ganhar? Então faça isso. Vamos ser cartas escritas, irmãos. Cartas escritas. Então nós precisamos ter mais de Cristo. Você quer ter mais de Cristo? Se você quer ter mais de Cristo, fique em pé. Cante. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. De novo. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Amém? Peça isso, você vai pedir: Senhor, eu já tenho um Senhor, eu sou crente, eu tenho sim, mas eu quero ter mais de Cristo. Agora, pastor, como isso acontece? Você tem que dar permissão, amém? Você que dá permissão, você tem que buscar, você tem que querer. Jesus vai entrar sem ser convidado? Vai entrar na cozinha sem ser convidado? Vai entrar no quarto sem ser convidado? Não, você tem que convidar, amém? A gente não canta? Entra na minha casa, entra na minha vida. Não é isso? Você vai convidar: Senhor, entra na minha casa. E aí você vai ter mais de Cristo.
E aí você vai ser mais forte, mais espiritual. Você vai ser mais alegre. Você vai ser mais manso, mais humilde. A sua mente vai ser mais parecida com a de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então feche seus olhos e ore a Deus. Senhor, eu quero ter mais de Ti. Quero ter mais de Cristo na minha vida. E se você não tem Cristo ainda, eu quero orar por você também, viu? Vem aqui na frente. Pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu vou orar por você. Se você não tem Cristo de forma nenhuma ainda, mas quer ter a partir de hoje, pode vir aqui na frente. Eu vou orar por você também. Mas estejamos todos orando. Mais de Cristo. Peça: Senhor, eu quero ter mais do Senhor. Mais de Cristo. Mais do Teu amor. Mais da Tua paciência. Mais da Tua mansidão. Mais do Teu domínio próprio. Mais da Tua força. Eu quero ter mais, Jesus. Eu estou precisando. Mais da Tua coragem. Você está com muito medo. Mas se você tiver mais de Cristo, esse medo vai sumir da tua vida. Essa tristeza, essa depressão, na medida em que Cristo for tomando conta do teu coração, das tuas emoções, você vai se tornando forte. Glória a Deus. E você vai chegar ao ponto de que você vai poder dizer: não vivo eu, mas Cristo está vivendo em mim. Senhor Deus e Pai, quero colocar, Senhor, a vida dessa pessoa que está aqui na frente. Ó Deus, ela quer conhecer a Jesus. Ela quer a partir dessa noite ter mais de Cristo. Ó Deus, eu não a conheço, mas o Senhor a conhece. Toma ela nas tuas mãos. Guarda a vida dela. Que a partir dessa noite ela comece uma caminhada contigo. E que Cristo venha cada dia mais habitar no coração dela. Abençoa ela, Senhor. Abençoa todos que estão aqui nessa noite. Que essa igreja possa ter cada vez mais de Cristo nela. Ó Deus, e que cada crente que está aqui nessa noite possa ter mais do Senhor a cada dia. Muito obrigado. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém.